Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar no livro de Geografia, iniciando aí na página 70 até a página 73. Nós vamos hoje falar sobre as cidades têm história. Assim como nós, seres humanos, nós temos nossa história, né? Desde o dia que nós nascemos, que nossos pais escolhem nosso nome, tem uma história, a história do nome, né? A gente vai crescendo, vai ocorrendo as mudanças, as transformações, né? E as cidades também têm suas histórias, têm suas mudanças, suas transformações. Vocês podem acompanhar aí na página 70, né? Nós vamos compreender que a história da cidade permite conhecer sua origem, suas transformações ao longo do tempo, né? Vocês vão reconhecer também que as transformações na paisagem de um lugar são produzidos pelo trabalho das pessoas, principalmente, né? Vai ocorrendo as mudanças, as pessoas vão trabalhando, vai ocorrendo essas mudanças. E essas mudanças, né, e permanências na paisagem urbana. Acontecem as mudanças, mas também tem algumas permanências, né? Algumas coisas que permanecem no local. Então, aí vocês podem observar as duas imagens da cidade de Belo Horizonte, uma do ano de 1934 e a outra no ano de 2014, né? Se passaram bastante tempo, vocês podem ver as mudanças que ocorreram aí. Na legenda vocês vê que é a vista da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, em 1934, ao centro, né? Praça da Liberdade, com o Palácio da Liberdade ao fundo. E aí vocês podem ver que essa praça permaneceu, mas aí foram construídos, né, no lugar das casas, foram construídos novos edifícios, né, na paisagem, né, mas algumas coisas permaneceram, certo? Vocês vão responder aí as questões da página, ler o conteúdo aí, né, e responder as questões da página 71. Aí na primeira vocês vão ver quanto tempo se passou entre a data da foto 1 e a data da foto 2. O que vocês vão fazer? Qual é o ano da foto 2? 2014. Vocês vão fazer uma subtração, 2014 menos 1934, para obter, né, o tempo que já se passaram. A B. Que mudanças ocorreram nessa paisagem? Quais foram as mudanças? O que foi construído, né, diferente? Foram construídos novos edifícios, né, novos prédios, as vias de circulações, teve essas mudanças, né? A letra C. Podemos perceber que um elemento permaneceu na paisagem ao longo do tempo. Qual é esse elemento? Qual foi esse elemento que permaneceu? Né? Vocês vão observar e ver esse elemento. Na 2, vamos falar da nossa cidade. Que a nossa cidade de Sebastião Laranjeiras também tem sua história e tem suas mudanças, suas transformações. Vocês vão fazer como era o lugar onde você vive. Vocês vão precisar de fazer tipo uma pesquisa, uma entrevista com uma pessoa mais velha para contar para vocês, ou vocês podem pesquisar no Google também, na internet, né, na Folha Sebastianense, e vocês vão obter fotos, né, antigas e fotos atuais. Como ela é atualmente? Atualmente nós sabemos como ela é, mas no passado precisa de uma pesquisa para poder saber, né? Vocês vão seguir essas orientações. Letra A. Procure duas imagens do lugar onde você vive. Uma imagem mostrando o antigamente e outra mostrando nos dias de hoje. Cole as imagens no caderno. Se não for possível vocês imprimir essas atividades, vocês podem só produzir um texto, escrever, né? Quais foram as mudanças que ocorreram. Letra B. Quais foram as principais mudanças que aconteceram na paisagem do lugar onde você vive? Né? Compare as imagens e escreva um texto contando como era no passado e como é hoje. Quais são as coisas que vocês vão retratar em seu texto? As moradias, como eram as moradias? A iluminação, como era a iluminação? Antigamente a iluminação não era como a de hoje, não era energia, não. Mas vocês vão pesquisar, procura alguém, os avós, alguma pessoa mais velha, para saber como era a iluminação da cidade. As ruas e os meios de transportes, né?
Como eram as ruas naquele tempo? Será que existia o calçamento? Como era? E os transportes? Será que eram carros como os de hoje? Ou existia outros tipos de transporte? Com certeza existia outros meios de transporte. E o vestuário das pessoas, como as pessoas vestiam? Será que são como as de hoje? Né? Vocês vão procurar uma pessoa mais velha e elaborar seu texto, tá? Na página 72, as cidades mudam, né? Como nós já falamos, vão mudando a cidade. Vocês vão ler aqui que ao longo do tempo, né, acontecem muitas transformações no espaço urbano, que é nas cidades, né? E as cidades elas crescem, surgem novos bairros e número de construções aumenta. Também são construídas ruas e avenidas. E alguns locais ou construções da cidade podem desaparecer para dar, né, lugar a outros ou muda sua função. Por exemplo, uma construção que no passado servia de moradia, atualmente pode ser utilizada como um museu, né? Vocês podem observar aí na imagem, nessas duas imagens, na questão 3. Observe as imagens, leia as legendas e responda as questões. As legendas são o que está escrito abaixo de cada uma. Vocês podem ler e ver, né? No passado aí a Casa das Rosas e atualmente também o que é a Casa das Rosas. Na letra A, qual era a função da Casa das Rosas no passado e atualmente? Vocês vão saber obter a resposta lendo a legenda. Letra B, no lugar onde você vive, há alguma construção que mudou de função ao longo do tempo? Que construção é essa? Tem alguma aqui na cidade? Vocês podem pesquisar e ver se tem alguma. Se tiver, vocês colocam. Se não, vocês colocam a resposta não, né? Na página 73, vocês vão observar aí o centro histórico da cidade de Salvador, no estado da Bahia, né, nosso estado. É um patrimônio cultural dos brasileiros. Mas o que é patrimônio? Patrimônio cultural forma-se a partir de referências culturais que estão presentes na história de um grupo e que foram transmitidas em várias gerações. Ou seja, são referências que ligam as pessoas a seus pais, né? A seus avós e àqueles que vivem muito tempo antes deles. São as referências que se quer transmitir às próximas gerações. Vocês mesmo agora, para estudar a história da nossa cidade do passado, precisa-se de uma entrevista com as pessoas mais velhas do local que aqui viveram, né? Então, a pesquisa que está registrada. Então, o patrimônio cultural tem sua importância para muita gente, né? Não só para o indivíduo, ou seja, uma família. Dessa maneira, né, interliga as pessoas. É sempre algo coletivo, uma história compartilhada, um edifício, uma festa ou um lugar que muitos acham importante ou outros elementos em torno dos quais muitas pessoas de um mesmo grupo se identificam. Patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de maneira tão profunda que algumas vezes eles sequer conseguem dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas caso elas o perdessem, sentiria sua falta. Como, por exemplo, citamos a paisagem do bairro, o jeito de preparar uma comida, uma dança, uma música, uma brincadeira, né? Tudo isso é patrimônio cultural que vai passando de geração em geração. Então, aí vocês vão ler os conteúdos aí e responder as atividades aí. Atividade 4 diz, por que alguns lugares e construções são reconhecidos como patrimônio culturais? Por quê? Né? A 5, qual é a responsabilidade dos órgãos oficiais de preservação dos patrimônios culturais? Por que esses órgãos são importantes? O que eles podem estar fazendo para poder preservar esses patrimônios? É preciso preservar, né, para as gerações futuras conhecer, senão ninguém vai saber da história, né? Então, por isso que é importante conservar. A 6, há algum lugar ou construção considerado patrimônio cultural no lugar onde você vive? Junte-se a um colega, faça uma pesquisa na internet, anote no caderno o que descobriram e depois compartilhe suas descobertas com os colegas do professor. Não vai ser possível fazer com um colega, né? Nós não estamos ainda juntos. Mas vocês podem ver e responder, né, sozinhos aí, tá bom? Responda as atividades e me envie as fotos no PV. Beijos e até a próxima aula.